Já ganhamos tempo. Peraí. Achei. Podem confirmar para mim que estão conseguindo visualizar a tela do mapinha com as... Perfeito. Então, Positivo, professor. Compartilhando direitinho. Eu já deixei mais ou menos adiantado aqui, tá? Que aí a gente já vai adiantando o nosso assunto. Então, o que eu fiz aqui? Eu já trouxe para cá o conteúdo mais ou menos do que eu gostaria de trazer para vocês, porque a gente dividiu o tema de hoje como respostas do réu, mas a gente podia meio que generalizar para condutas do réu. Por quê? O que a gente fez as duas últimas lives? Nós falamos da petição inicial, né? E aí a gente fez tudo que era possível dentro da petição inicial. Aí da petição inicial, passando da petição inicial, a gente fez aquela coisa meio genérica de processo de conhecimento, então a gente falou do indeferimento liminar, da improcedência liminar do pedido, vimos a questão da audiência, vimos bem brevemente a citação, e seguindo esse raciocínio, para a gente tentar ter uma ideia meio linear do processo, muito embora a gente sabe, quando eu dou processo civil 1, eu faço uma linhazinha para tentar explicar processo civil para os alunos, para meio que fingir que processo civil é uma coisa meio linear, mas a gente sabe depois, ao longo da evolução dos semestres, e vocês vão tendo mais contato, e vocês vão vendo que de linhazinha um processo civil não tem absolutamente nada. Né? A menos que seja aquele processo mais simplório possível, mas geralmente de linear o processo civil não tem nada. Mas para um raciocínio, para a gente firmar um raciocínio, a gente tenta fazer esse raciocínio simplório, se é que se pode chamar de simplório. Então, continuando esse raciocínio de encadeamento de atos, eu optei, então, por colocar o próximo passo. E esse próximo passo, uma vez feita a citação, vem o que é possível, quais são as condutas possíveis do nosso réu, né? E aí o nosso réu validamente citado, então aqui a gente vai partir da princípio para a gente trabalhar a partir de agora, é que a citação foi válida, seja ela ficta ou não, tá? Então, o réu aqui foi validamente citado. E esse réu validamente citado, ele tem 3 possibilidades. Ele pode não fazer nada, e aí a gente vai chamar isso da inércia, né? Ele pode se defender, ou ele pode contra-atacar, que seria uma ação. E dentro destes 3 cenários, então, eu trouxe aqui o nosso mapinha. Então, a inércia é o que nós vamos chamar da revelia. A revelia, se vocês se lembram, ela está lá nos artigos 344, 345 e 346. São 3 artiguinhos que a gente tem para revelia. O que a gente precisa lembrar para o conceito de revelia? O que é muito importante que a gente não pode confundir na revelia? Existe um consenso, uma mania, talvez, um hábito, talvez, de dizer que revelia é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. E não é. Isso é efeito da revelia. Revelia é o réu que, validamente citado, não apresentou contestação. Tá? Então, não confundam nunca o conceito de revelia com um dos seus efeitos, porque isso não é o único efeito. Então, toda vez que a gente for trabalhar com revelia, a gente precisa lembrar do conceito e dos efeitos. Sabe por que a gente não pode confundir isso? Porque teremos hipóteses, e não são poucas,
Teremos hipóteses onde a gente tem revelia e não tem os seus efeitos. Não tem esse efeito específico, que é o efeito material da revelia, que é o efeito mais famoso da revelia, né? É o efeito pelo qual ela é mais conhecida. Então, se o réu não contesta a ação, ele é considerado revel. E qual é o efeito mais conhecido? A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Então, tudo isso está lá no 344. Então, o 344 já deixa para vocês. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Só esse artiguinho já dá 1 trilhão de assunto para a gente conversar. Mas a gente não tem muito tempo para conversar sobre 1 trilhão de assuntos. Então, o que a gente precisa resumir aqui? Primeira coisa, então, é não confundir conceito de revelia com seus efeitos. Ele deve estar dando esse errinho assim. Ah, não. Eu achava que ele estava reconhecendo como língua com outra linguagem. Então, não confundir conceito de revelia com seus efeitos, tá? O efeito material. Qual que é o efeito material da revelia? A presunção de veracidade. Que está no próprio artigo 344. E por que eu falei para vocês que existem hipóteses onde a gente não vai ter isso? Porque se vocês forem lá para o 345, vocês vão ver, a revelia não produz o efeito mencionado no 344. Então, o 345 vai trazer para vocês cenários onde eu tenho revelia, mas eu não tenho o seu efeito material. Olha, então isso me leva a crer que, de fato, o conceito de revelia não é o mesmo que o seu efeito. Eu não posso, então, confundir. Uma coisa é a revelia, réu validamente citado que não apresenta contestação. André, por que você fica repetindo validamente citado? Porque se eu não tenho citação válida, eu não posso falar em revelia. Lá. A pessoa que não foi convidada para a festa, eu não posso falar para ela depois, uai, por que você não foi para a festa? Não foi convidada. Então, eu só posso trazer para o réu o ônus da revelia quando comprovado que ele foi trazido validamente para o processo, tá? E quando é que eu não vou ter esse efeito? Nos 4 incisos do 345. Então, pluralidade de réus, algum deles contesta. O litígio versa sobre direitos indisponíveis. A petição inicial não está acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável para a prova do ato. E as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos. A gente tem uma lenda urbana de que, cara, ele foi revel, a ação tá ganha. Não, a ação não está ganha, a ação está bem encaminhada. Claro que a presunção de veracidade facilita, mas vejam, é presunção de veracidade dos fatos alegados, não do direito. Isso quer dizer que aquilo que o autor está contando, o juiz vai presumir como verdadeiro. O autor não precisa fazer prova, mas é uma presunção relativa, quer dizer que admite prova em contrário. E o fato do réu ser revel não quer dizer que ele não possa vir ao processo a qualquer tempo. Pode, claro que pode. Efeito processual da revelia, artigo 346, parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo no estado em que se encontra. Então, está lá no saneamento, vamos indicar testemunhas. O réu vem ao processo, ele indica testemunhas, ele vai para a audiência de instrução. As testemunhas trazidas pelo réu destroem as alegações de fato do autor. Acabou. Aquela presunção de veracidade linda, causa ganha, caiu por terra. Então, revelia ajuda? Ajuda. Causa ganha? Não existe causa ganha. Ok? Então, muito cuidado. Então, nós temos aqui efeito material, presunção de veracidade, efeito processual, a gente vai lá para o artigo 346. Tanto o caput, que fala que os prazos
contra o revel que não tenha patrono fluirão da data da publicação, quanto o seu parágrafo único. Então, para facilitar, eu vou botar só o artigo aqui, tá? E aqui na presunção de veracidade, para ficar completinho para vocês estudarem depois, eu vou deixar um alerta para o artigo 345, que são as hipóteses onde não há a presunção de veracidade. Então, primeira possibilidade de conduta, fica estranho a gente falar a inércia como uma conduta, mas enfim, é uma das possibilidades que o réu pode, é simplesmente não fazer nada, ser omisso, ficar quieto na dele, e aí a gente tem a revelia. Segunda possibilidade. Agora sim, o réu vem para se defender. E aí a gente vem a nossa figura famosa da contestação, que é a peça de defesa do nosso querido réu por excelência, tá? Então, na revelia, o nosso réu vem para apontar tudo que ele precisa e mais um pouco. Então, lembrem-se que aqui o réu ele precisa trazer todos os argumentos de defesa. Tudo que ele tem para se defender precisa ser trazido neste momento, sob pena de preclusão. Prazo para contestação, vocês sabem, ou deveriam saber, né? 15 dias úteis, doutores. Código de Processo Civil de 2015, todos os prazos são contados em dias úteis, tá? Então, a contestação, 15 dias úteis. Qual é o chabu aqui? O chabu é a forma de contagem, que eu falei para vocês que deu uma mudadinha do código anterior. Então, vamos lá para o artigo 335, que é o que vai tratar as regras de contagem do prazo, tá? Se vocês forem olhar o 335, ele vai trazer 3 cenários para contagem de prazo. E os cenários vão depender daquela audiência de conciliação ou mediação que a gente viu na quarta-feira passada. Então, olha só. O réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão, lembram que a audiência pode ser dividida em mais de uma sessão, tá? Quando qualquer parte não comparecer, ou comparecendo, não houver autocomposição. Então, primeira hipótese para contagem do prazo para contestação. A data de realização da audiência, se as partes não comparecerem, ou uma delas, ou se não houver acordo. Porque se houver acordo, é óbvio, não precisa realizar, não precisa apresentar contestação. Concordam comigo? Houve acordo, para que o réu vai apresentar contestação? Então, a primeira forma de contagem deste nosso prazo de 15 dias é: teve audiência? Teve. Então, da data da audiência. Vou fazer assim. Esse ACM é data da audiência de conciliação ou mediação, tá? Para facilitar. Quando que vai ser da data? Quando uma das partes não compareceu, uma ou ambas, né? Ou não teve acordo. Então, esse é o primeiro cenário. Lembrando, senhores, sempre, primeiro dia útil subsequente. Segunda hipótese para contagem do prazo. Do protocolo do pedido de cancelamento da ACM apresentado pelo réu. Lembram que eu falei para vocês que se o autor... a Tatiana, eu ia falar que é o professor Igor, mas a Tati é um arraso. Lembrem-se que eu falei para vocês que o autor diz que não quer audiência na petição inicial. O réu diz que não quer audiência naquela petiçãozinha que ele protocola 10 dias antes da realização da audiência.
Desta petiçãozinha que ele diz que não quer a audiência, começa a contar o prazo para a contestação, tá? Então, segundo cenário, 2, da petição do réu que demonstra desinteresse na realização da audiência de conciliação e mediação. E nas formas do artigo 231, nos demais casos. Quais demais casos, doutores? Quando é que eu vou ter outros casos? Quando não for hipótese de cabimento da audiência de conciliação e mediação. Quando é que não é hipótese? Lembram? Está no próprio 334. Se vocês forem lá para o 334, que a gente viu a semana passada, vocês vão ver lá no parágrafo 4º. A audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual, quando não se admitir autocomposição. Qual que é o grande problema aqui? E se ambas as partes manifestarem, a gente precisa da manifestação do réu. Aí eu tenho a petição, então eu vou lá para o inciso anterior. Então, esse outro inciso, essa última hipótese, acaba sendo quando eu tenho em discussão direito que não admite autocomposição. Então, ó, vamos aqui. Quando eu estou numa hipótese, então, aqui, hipótese que não admite ACM. Aí eu vou lá para as regrinhas do artigo 231. E aí eu pergunto para vocês, porque é uma regrinha das bem antiguinhas que vocês viram em contagem de prazo, lá em processo civil 1. Como é que eu sei as regras básicas do artigo 231? Gente, isso é básico. Citação for por oficial de justiça, data da juntada do mandado. Citação for pelos correios, data da juntada do aviso de recebimento. Tá? Então, aí são as regrinhas basiquinhas do artigo 231 para contagem de prazo. Então, contestação, a gente tem 3 regras. Teve audiência de conciliação, uma das partes não foi, ou nenhuma das duas foi, não teve ou não teve acordo, dia seguinte da audiência, começa a contar os 15 dias úteis. O réu atravessou uma petição dizendo que não tem interesse em fazer audiência, conta a partir dessa petição, 15 dias para contestação. É um cenário de um direito indisponível, ou seja, não admite audiência de conciliação ou mediação. Vai para a regra geral de contagem de prazo do artigo 231. A citação do réu foi por oficial de justiça? Provavelmente que é direito indisponível, tem que ser oficial de justiça. Então, primeiro dia útil subsequente à juntada do mandado. Ok? Essas são as regras de contagem, 15 dias úteis, prazo para apresentação de contestação. Perfeito. Cuidado, a OAB adora, em segunda fase, pedir para vocês colocarem o prazo na peça. Por quê? Porque ela quer saber se vocês sabem contar prazo. E eu imagino que nessa altura do campeonato vocês sabem contar prazo, né? Pelo amor de Deus. Bom, que mais que a gente precisa saber sobre contestação? Tudo. Bom, lembrando, coisas importantes sobre contestação. Princípio da eventualidade, tá? Então, tudo e mais um pouco que o réu tem para alegar, ele precisa trazer na contestação, sob pena de preclusão. Ele não vai ter outra oportunidade. Muito bem. E a gente tem aqui algo que é importante, a gente tem... Existe uma regra, que é a regra da impugnação específica. O que é impugnação específica? Quando é feito uma contestação, o réu precisa lembrar de trazer e de rebater ponto por ponto do que foi trazido
pelo autor dos fatos, do que foi trazido pelo autor em sua petição inicial, tá? Então, tudo que foi alegado pelo autor precisa ser impugnado especificamente pelo réu em sua contestação. Existem exceções para isso, existe a chamada contestação por negativa geral, mas isso é exceção, tá? Isso é exceção. Isso acontece quando é nomeado um advogado dativo, quando é nomeado uma situação muito rarinha. Aqui não é o caso. Um advogado normal, numa contestação normalmente feita, eu preciso rebater ponto por ponto. Isso é o chamado ônus da impugnação específica que está prevista lá no artigo 341 do CPC. Por que isso acontece? Porque se isso não é feito, aquilo que não é impugnado é considerado incontroverso. Então, aquilo que o réu não rebate é considerado incontroverso. E o que é incontroverso não demanda prova, né? Se vocês forem olhar o artigo 374, lá na parte de provas, vocês vão ver que está a dizer, não depende de provas os fatos afirmados por uma parte e confessados pela outra, não admite provas os admitidos no processo como incontroversos. Então, se controvérsia, ou seja, uma parte diz isso, a outra parte diz aquilo, eu preciso da controvérsia. Aquilo que não é controvertido, não precisa fazer prova, tá? Então, muito cuidado com isso, especialmente se a segunda fase de vocês tiver aí a necessidade de fazer uma contestação. Então, leiam muito cuidado o comando da questão para ver ponto por ponto do que precisa ser rebatido do aspecto fático, tá? Tudo que a OAB coloca é importante de ser rebatido. Agora, um ponto muito importante. Vocês não são escritores de ficção. Andréa, o que você quer dizer com isso? A Andréa quer dizer o seguinte: não digam mais do que a OAB disse. Se a OAB foi só até aqui, a sua contestação vai só até aqui. Não crie, não inventem. Ninguém aqui é Sidney Sheldon, Agatha Christie ou qualquer outro autor que vocês gostem, tá? Deixa para exercer a literatura de vocês em outro momento da vida. Não criem. Sabe qual é o grande problema? Quando vocês começam a criar, a chance de vocês irem além e errarem, colocar informação que não precisa e que vai dar errado é muito grande. Até porque vocês têm limite de linhas. Não pequem pelo excesso. Então, vai só até onde a OAB disse. A OAB disse que o autor fez isso, ponto. Quando a cabeça na hora da prova começa a, mas e se? Ah, mas e se? Ah, mas e se? Os e se's vão dar tudo errado. Esquece se. A OAB disse A, eu vou rebater A. A OAB disse B, eu vou rebater B. E ponto. Respira fundo, engata a primeira e rebate A, B e C. Esquece o resto. Respira fundo e esquece o resto, galera. Vai dar tudo certo. Vamos lá, então. Continuando. Que mais que é importantíssimo? Ah, lembrei. As preliminares do 337. Tá. Vamos dar uma dica importante aqui. Bom, se cair contestação para vocês, vocês vão me dar uma caixa de maçã. Eu não como chocolate. Quem já foi meu aluno sabe que eu não como açúcar. Eu não como... E mesmo antes, quando eu comia açúcar, eu nunca gostei de chocolate. Então, eu aceito caixas de maçã, se cair uma contestação para vocês. Alunos, peguem esse artigo 337, 445, tô ficando louca. Peguem esse artigo 337, tá? Quem foi especialmente que vai fazer civil. Peguem esse artigo, os doidos que fazem civil. Peguem esse artigo 337 e decorem. Decorem. O máximo que vocês conseguirem. O máximo. Aqueles pobres aluninhos que estavam com dor de barriga porque a prova está chegando, faltam o quê? 10 dias, 12 dias? Não, mas ainda tem um tempinho, ainda é a primeira fase. Ainda é o comecinho. Olha só, decorem o 337.
O 337, ele tem 13 incisos. 13 incisos. André, tem alguma regrinha para a gente decorar? Tem, são todos só vícios processuais, então fica mais fácil. O 337, doutores, são todas as defesas processuais que o réu pode trazer. Não são os que a gente chama de defesa de mérito, tá? As defesas de mérito não tem o que decorar, porque vai depender do que está em discussão. Se você olhar o 336, ele vai dizer o seguinte: incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Perfeito. Ótimo. Então, aqui a gente vai ter a defesa meritória do réu. Ah, o autor não tem direito porque na verdade eu não ofendi, porque na verdade o contrato já venceu, porque isso, porque aquilo outro. Perfeito. Agora, quando eu dou uma checada no artigo 337 e eu vou conseguir me antenar, eu vou conseguir decorar, eu vou conseguir me lembrar do máximo possível das minhas defesas processuais, galera, você sai muito na frente. Você sai muito na frente. Então, assim, vamos lá. Inexistência ou nulidade de citação. Incompetência absoluta ou relativa. Incorreção do valor da causa. Inépcia da petição inicial, ao 330 que a gente já viu. Perempção. Litispendência. Coisa julgada, conexão. Incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. Convenção de arbitragem. Ausência de legitimidade ou de interesse processual. Aqui é condições da ação. Falta de caução ou de outra prestação que a lei exige. Indevida concessão da gratuidade de justiça. Claro que tem uns aqui que são super furados, enfim. Mas furados assim, né? Que é muito mais difícil. Mas existem alguns que são meio óbvios. E a gente sabe que a chance tem cheirinho de OAB. Tem alguns que tem cheirinho de OAB, sabe? Exemplos de cheirinho da OAB. Incompetência. Incompetência é o típico cheirinho de OAB. Absoluta ou relativa? Incompetência é o típico cheirinho de OAB para você trazer em preliminar de contestação. Então, aqui é a boa e velha preliminar de contestação, tá? Do artigo 337. Então, ó, 8 incisos, desculpa, tá? De preliminares que devem ser trazidas na contestação. Existem algumas aqui que o juiz Deixa eu pular aqui no negócio. Existem algumas aqui que o juiz pode analisar de ofício, tá? A maioria, na verdade. À exceção de convenção de arbitragem e incompetência relativa. Todas as outras ele pode. Então, assim, se eu fosse o OAB, eu colocaria uma de incompetência relativa, que a gente sabe que aqui o juiz não pode analisar de ofício, né? Bom, seguindo. Deixa eu falar. Ah, sim. Outra coisa que a gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer dos famosos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, que estão lá no artigo 350. Peraí. Vamos lá. Deixa eu trazer para cá. Se vocês olharem o artigo 350, ele vai dizer o seguinte: se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, o autor será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo o juiz a produção de prova, tá? Então, havendo o que a gente chama de defesa indireta, que é a alegação de qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, é aberto prazo de 15 dias
no Código de Processo Civil anterior, no Código 73, era o único cenário onde o juiz, o código utilizava a expressão réplica, tá? Então, quando se valia de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, era o único cenário que o Código de 73 utilizava a expressão da réplica. Hoje em dia não tem mais isso, né? Hoje em dia existem outras hipóteses onde o código autoriza que o juiz abra prazo para o réu se manifestar, desculpa, o autor se manifestar. Se vocês olharem o 351, vocês vão ver que se o réu alegar qualquer uma das preliminares do 337, o juiz vai abrir prazo de 15 dias para o autor se manifestar, tá? Isso é até importante para que vocês saibam, eu já vi questão da OAB sobre isso. Deixa eu botar aqui para vocês. Então, cuidado. Vamos lá. Atenção para o artigo 351. Então, a alegação de qualquer uma das preliminares automaticamente acarreta o direito de manifestação do autor, tá? Isso é interessante, porque lembra que eu disse para vocês que o juiz poderia conhecer qualquer uma dessas matérias de ofício, tá? A exceção de competência relativa e convenção de arbitragem. Só que a gente precisa lembrar que o nosso novo código, eu vou continuar chamando ele de novo por muitos anos, tá? Inclusive o Código Civil, que é de 2002, eu ainda chamo ele de novo. O nosso novo código, se vocês olharem o artigo 10 dele, vocês vão ver o seguinte: o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. É o chamado, a vedação à decisão surpresa. Então, ainda que eu tenha cenários onde o juiz possa conhecer de matérias de ofício, como as hipóteses do 337, ele não pode decidir sobre isso. Vamos imaginar, competência absoluta, incompetência absoluta, no caso. Ele não pode decidir sem que antes ele intime as partes a se manifestar, tá? Então, a gente vai fazer uma conjugação aqui com o artigo 10. Então, obrigatoriamente, as partes têm que se manifestar, elas não podem ser surpreendidas por uma decisão, especialmente a parte que vai ser prejudicada. Então, se vocês forem imaginar, vamos lá, vamos voltar para as hipóteses do 337. A gente tem aí um cenário de ilegitimidade da parte, tá? O juiz ele poderia, de ofício, reconhecer a ilegitimidade do autor, inciso 11 do 337. Ainda que o réu não alegue em preliminar de contestação. Então, o juiz de ofício poderia reconhecer essa ilegitimidade. Ele não pode extinguir essa ação sem resolução de mérito, sem antes oportunizar o autor a manifestação, por força do artigo 10. Tá? Então, cuidado, lembre-se sempre desse artigo 10, dessa vedação à decisão surpresa. Esse artigo 10 salva muitas peças e muitas manifestações de vocês pela frente. Guardem ele no coração de vocês para a prova da OAB. Fica a dica. Não é nem conteúdo nosso de hoje, mas fica a dica. Bom, ainda quero falar de reconvenção hoje, espera aí. O que mais que eu quero dizer para vocês sobre contestação? Acho que é isso. É isso, a contestação. E aí nós vamos para a reconvenção. A nossa reconvenção está muito simplificadamente prevista. Ah, não é só isso, não. Lembrei, eu sabia que tinha mais alguma coisa aqui. Gente, no código anterior, existia uma intervenção de terceiros chamada nomeação à autoria. Como é que funcionava? Você ajuizava uma ação indenizatória contra o caseiro, ou contra alguém da casa. Você foi mordido por um cachorro. Você ajuizava uma ação contra a pessoa que você considerava responsável pela casa, e aí havia, então, a intervenção de terceiros para troca. Era o caseiro, ele nomeava a autoria realmente quem era o dono da casa.
essa intervenção de terceiros deixou de existir. Foi muito simplificado esse processo. E é isso que a gente conhecia como nomeação à autoria, foi simplificado para o 338 e o 339. Isso agora é feito dentro da contestação. Então, dentro da própria contestação, o réu vem e alega a sua ilegitimidade. Então, se vocês olharem lá o artigo 338, o réu ele vem na contestação e diz que ele ou é a parte legítima ou não foi ele que causou o prejuízo. E aí, com isso, o juiz abre prazo ao autor, prazo para o autor alterar a petição inicial e corrigir o polo passivo, tá? Quando isso acontece, claro, se o réu, quando ele alega a legitimidade dele, ele sabe quem é a parte legítima, vamos imaginar que o caseiro, ele vai dizer que ele é ilegítimo e indicar o proprietário da casa, né? Então, se ele não indica corretamente, ele vai arcar com as custas. O autor, ele pode indicar e fazer a alteração. Agora, é claro que o autor pode não concordar com essa indicação, e aí ele corre o risco de ter uma extinção do processo por ilegitimidade. Então, é interessante isso, porque ficou muito mais fácil hoje, agora, simplesmente, em vez de criar todo um incidente processual de uma intervenção de terceiros, o nosso réu, ele traz essa ilegitimidade dele, essa correção de polo passivo na contestação. Certinho? Muito mais tranquilo. Reconvenção. Doutores, a reconvenção é o contra-ataque. Deixa eu botar isso aqui. Peraí. Só para ficar completo. Alegação de ilegitimidade. Bom, na reconvenção, o nosso réu, ele não está satisfeito simplesmente em vir se defender. Mais do que simplesmente se defender, ele vem e contra-ataca. Então, se a gente for pensar nas condutas, não basta a defesa aqui é a ação. E mais que isso, tá? É possível, inclusive, que o réu venha ao processo e não apresente contestação, ele apresente tão somente reconvenção. Então, vamos imaginar uma ação indenizatória, onde eu, que dirijo muito mal, bata no carro do professor Igor, Deus me livre e guarde. O professor Igor, ele vem ao processo, e aí ele entra com uma ação contra mim, né? Nunca, tá, professor Igor? Em vez de eu vir ao processo para me defender, eu só apresento reconvenção. Dizendo, então, pedindo uma indenização contra o professor Igor, porque imaginemos que ele desceu do carro e me ofendeu. Então, no processo em que, na lide, em que discute o valor do carro, prejuízo material, eu nem digo nada. Eu só contra-ataco para pedir a indenização em decorrência das ofensas. E olha que interessante, eu vou ser revel na indenização pelos prejuízos materiais. Porque o fato de eu apresentar a minha reconvenção não vai afastar a revelia. O que afasta a revelia é a apresentação da contestação. Para que eu não seja revel, eu teria que apresentar a contestação, me defendendo das alegações do professor Igor, na ação movida por ele, e a reconvenção, em conjunto. Mas não, eu optei por não apresentar contestação e apresentei reconvenção. Então, a reconvenção não afasta a revelia. Tá? O que afasta a revelia é contestação. A revelia a reconvenção está prevista lá no artigo 343. É um artiguinho só que o nosso CPC traz para regulamentar a nossa reconvenção, tá? E vai dizer, então, que na contestação é lícito ao réu propor reconvenção. O CPC anterior, ele obrigava que fossem peças separadas. Glória
que o CPC novo, o CPC de 2015, facilitou e falou, olha, ele até deixa claro no caput, na contestação é lícito ao réu propor reconvenção. Mas, Andréa, você disse que eu podia não apresentar contestação, mas se a reconvenção vem na contestação, doutores, de uma leitura da peça, é possível verificar se tem ali naquela peça uma contestação e uma reconvenção. Se na peça eu não estou impugnando nada, é óbvio que não há uma contestação ali, né? Basta uma leitura da peça. Geralmente, é muito uma boa peça, né? Claro, existe óbvio que se apresente duas peças? Não. Mas o ideal é que se faça divididinho, tá? Então, você apresenta, você faz a contestação, faz a sua peça de contestação, e lá um segundo tópico, um segundo item, um sumário, bem dividido, para deixar bem claro que há uma reconvenção ali dentro, bem separadinho, tá? Claro que essa reconvenção tem que ter um fundamento conexo, tá? Tem que ter uma razão de ser com a ação principal. Então, você não vai fazer um pedido que não tenha nada a ver com a ação principal. Então, não há fundamento para isso, né? O contra-ataque do réu tem que ter relação com aquela ação, aquela lide principal movida pelo autor, certo? Quando a gente fala em reconvenção, é importante lembrar que o autor nessa reconvenção, ele vai se tornar o réu. Olha que inversão. Então, nós temos o autor da ação principal e o réu da ação principal. Este réu apresentou reconvenção. Então, ele vai se tornar o autor da reconvenção e este aqui agora vira o réu da reconvenção. Só que ele já faz parte da ação. Então, não haverá uma citação. Eu não preciso citar alguém que já faz parte da relação processual. Então, o que haverá aqui é simplesmente uma intimação na pessoa do próprio advogado, que já está constituído nos autos, para apresentar uma resposta no prazo de 15 dias, tá? E a relação entre essas lides são autônomas. Então, uma vez apresentada essa reconvenção, cria-se aqui uma autonomia entre as lides. O que isso quer dizer? Que a sorte de uma não depende da sorte da outra. Então, se houver a desistência de uma delas, não há impedimento ao exame da outra. Então, eu apresento uma reconvenção contra o professor Igor. O professor Igor resolve desistir da ação principal. A minha reconvenção continua. Então, existe uma autonomia, uma independência entre os dois feitos, ainda que estejam juntinhos lá, no mesmo processo. Tá? É possível também que nesta reconvenção haja uma ampliação do polo passivo. Do polo passivo, não. De qualquer um dos polos, na verdade. Ampliação. O que isso quer dizer? Imaginemos, então, que no carro, no meu carro, estivéssemos eu e o senhor, meu marido. A ação promovida, ação originária, professor Igor, contra esta que vos fala. Só que a ofensa foi, supostamente, tadinho do professor Igor, contra esta que vos fala e o senhor, meu marido. Então, na reconvenção, haverá um litisconsórcio ativo, eu e o senhor, meu marido, contra o professor Igor. Pera, mas da onde surgiu o senhor, seu marido? Ele não era réu na ação principal? Não, ele não era, mas agora ele será autor da reconvenção. Cara, processo civil é o máximo. Ai do aluno que diz que não gosta. Vejam, a reconvenção admite a ampliação de polos. Do nada brota um terceiro aqui que vira. E do mesmo jeito que ele pode brotar no polo ativo da reconvenção, ele poderia brotar no polo passivo da reconvenção, tá? Da mesma forma. Então, é
plenamente possível a ampliação de polos. E aí forma-se aqui um litisconsórcio na reconvenção. Não tem problema nenhum, certo? E aí, eu chamo a atenção de vocês para o parágrafo 5º do 343, que é geralmente o que dá o joguinho de cintura. Vejam só. Se o autor for substituto processual. Para quem não lembra, substituto processual é aquele que litiga com legitimidade extraordinária. Lembram que nós temos duas hipóteses de legitimidade: ordinária e extraordinária. Legitimidade ordinária, eu litigo no meu nome, pleiteando um direito meu. Legitimidade extraordinária, a exceção da exceção. Eu litigo no meu nome, pleiteando um direito alheio. Exemplo clássico, sindicato. Então, o meu sindicato vai ajuizar uma ação contra determinada instituição e ele vai pleitear em nome dele, é o sindicato que é o autor da ação, mas ele vai pleitear o direito da categoria, não é o direito do sindicato, é o da categoria. A Constituição, no artigo 8º, autoriza essa substituição processual, tá? Então, aí o sindicato é o substituto processual. Se o autor só for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído, e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual. Vai lá, galerinha, respira. Último tópico que eu vou falar com vocês aqui. Respirem e vamos para o parágrafo 5º. O que vocês imaginam? Como é que funciona a reconvenção na hipótese da substituição processual? O autor da ação é o substituto processual. Então, vamos imaginar que o autor da ação é o sindicato. Reconvinte é quem apresenta a reconvenção, tá? Para facilitar o raciocínio. E aí, o reconvinte, ou seja, quem vai apresentar a reconvenção, ele está afirmando ser um titular de direito, não é em face do sindicato, não é em face do substituto, é em face do substituído. Neste caso, a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual. Então, mesmo na hipótese de reconvenção proposta contra substituto processual, ainda que o direito discutido na reconvenção seja contra o substituído, a reconvenção também vai ser proposta contra o substituto. Isso quer dizer o quê? Mesmo na reconvenção, eu não vou alterar as partes. Eu não vou tirar o substituto e colocar o substituído. A figura do substituto processual se mantém, mesmo na reconvenção. Certo? Então, eu não altero a substituição processual na reconvenção. Ela vai ser mantida. Sem discussão, sem dificuldade. Tranquilo? Vamos botar aqui, então, substituição processual se mantém. Vamos ver. E cuidado com uma coisa importantíssima. Apesar do código não falar e não ser claro disso, não se tem admitido
reconvenção de reconvenção, tá? O código admite, o único cenário onde o código admite isso é lá na monitória. E aí, nos outros casos, ele diz a doutrina e a jurisprudência não admite. Então, não se admite reconvenção da reconvenção. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, num cenário bem doidão. Imagine, então, que eu fiz essa reconvenção para dizer que o professor Igor me ofendeu. Então, bati no carro dele, ele entrou com uma ação indenizatória, eu apresentei a reconvenção, falei, mas então eu quero indenização também, porque ele desceu do carro e me ofendeu. Aí ele faria uma reconvenção da reconvenção minha para dizer, mas você também me ofendeu. Não, não cabe. Aí teria que entrar com uma outra ação para discutir isso, porque senão vai virar uma reconvenção da reconvenção da reconvenção da reconvenção que não teria fim, tá? Então, não é possível, é uma reconvenção e acabou. E lembrando sempre que tem que ter conexo os argumentos. Alguma dúvida de todo esse conteúdo que a gente falou aqui? Não? Deixa eu ver aqui. Ficou claro? Não. Então tá bom. Professor Igor, recadinhos? Professora Andréia, sem recados, parabéns pela exposição, agradecemos a presença de todos vocês aqui. Só o destaque aí para a live do professor Rodrigo Silva, nesse sábado de Direito Constitucional. Professor Andréia, o professor Rodrigo Silva está bem animado, sábado passado ele deu uma live das 9 às 12, nesse próximo sábado ele também vai dar outra live das 9 às 12, o bicho está animado, viu? Glória a Deus! Somente isso, professor. Então tá bom. Doutores, bom descanso para vocês. Para aqueles que são meus alunos, a gente se vê daqui a pouquinho. Até!